Batatinha frita, 1, 2, 3. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos falar sobre a famosa série que está impactando muito aí na Netflix, chamada Round 6. Até depois da vinheta e vamos bater um papo sobre isso. A nova série da Netflix, Round 6, uma série sul-coreana, está aí prometendo desbancar as grandes séries que já tiveram, como Stranger Things, entre outras, e chegou devagar, sem muito alarde, e vem conquistando os telespectadores. Esta série é uma série bastante violenta, é uma série que normalmente nós não comentaríamos aqui neste canal pelo seu aspecto bastante violento. Contudo, essa série nos traz algumas coisas para pensarmos que acredito ser bastante interessante para nós aqui neste canal. Nessa série temos 456 participantes de um jogo. São todas pessoas que estão extremamente endividadas, com dificuldades para conviver nesse sistema capitalista, principalmente ali na Coreia do Sul. E essas pessoas aceitam se submeter a um jogo proposto para uma pessoa, como uma aposta ou algo do tipo, e essas pessoas então são levadas até uma ilha distante e ali vão participar de um jogo que elas não sabiam primeiramente que seria um jogo de vida ou de morte. O jogo então ele é composto por esses 456 participantes e nós temos, em contraste com esses participantes que vestem uma roupa verde, um abrigo verde, nós temos alguns que a gente chamaria de uma hierarquia, vamos dizer assim, daqueles que cuidam o local para o bom funcionamento do jogo. Então nós temos as pessoas vestidas com o círculo na máscara, que são os trabalhadores do local. Um pouco acima dessa hierarquia nós temos as pessoas que têm o triângulo, que são os soldados que andam armados. E depois nós temos as pessoas que têm o quadrado na máscara, que são então os gerentes do local. Acima dessa hierarquia está uma pessoa mascarada que comanda todo o jogo. E mais para o meio do final do seriado, vocês vão ver então os VIPs, que eles chamam, que é a elite, digamos assim, mundial que comanda todo o espetáculo. São pessoas extremamente ricas que fazem como que uma aposta em uma rinha de galos ou uma corrida de cavalos, ou seja, transformando aquelas pessoas em apenas coisas nas quais eles apostam e essas apostas são de vida ou de morte. Esses VIPs, então, naturalmente a gente vê aquela representação daqueles senhores que controlam o mundo. A gente vê como aquelas poucas pessoas que têm o poder, que têm o capital, o dinheiro. Isso eu não falo com nenhum cunho aí de esquerda, direita, tá, pessoal? Mas sim no sentido de que realmente tem muito dinheiro, né? Não sabe nem mais o que fazer com toda essa quantidade de dinheiro que tem e começa então a fazer esse tipo de apostas, tendo muito pouco apreço pela vida daqueles que estão abaixo de si, como eles imaginam, né? Bom, esses jogos que são realizados primeiramente por essas 456 pessoas são jogos infantis da Coreia, né? O primeiro deles é o Batatinha Frita 1, 2, 3, nessa tradução em português, tá? Então as pessoas elas
vão caminhando em direção a uma boneca grande que se vira né, e fala batatinha frita 1, 2, 3 e todos têm que ficar congelados, parados, né? E quem se mexer, ela atira e mata a pessoa como se fosse um sniper de longe, pá, atira e mata a pessoa. E aquilo ali desesperou as pessoas no começo, as pessoas não esperavam aquilo ali. E foi uma corrida, e todos aqueles que se mexeram, eles atiraram e mataram. Mataram muitas pessoas naquele momento ali, e aqueles que aguentaram o firmemente parado ali, viram então a realidade daquilo que estavam se metendo, né? E assim vai o seriado, relatando diversos jogos, aonde em cada jogo vai morrendo aquelas pessoas que não conseguem vencer os desafios propostos naquele momento. É realmente bastante violento quando mostra as mortes das pessoas, né? A total falta de empatia, a falta de consideração pela vida humana. E isso realmente choca quando nós assistimos o seriado. Mas esse momento em que também somos colocados em choque vendo aquelas atitudes um pouco apreço à vida humana, nós também observamos que as pessoas que estão ali estão fazendo uma escolha. Elas querem participar, elas querem o dinheiro. E o dinheiro se coloca acima da vida humana, transformando as pessoas em objetos. Até onde as pessoas vão pelo dinheiro? Tá? E, de acordo com o que vai passando o jogo, vai diminuindo os participantes, com o objetivo final de que fique apenas um participante, obviamente, né? E esse um participante leve o montante de dinheiro que estava destinado para todas as outras pessoas. Neste ínterim do filme, existe, obviamente, relacionamentos. Isso representa, de uma certa forma, a nossa própria sociedade, onde nós acabamos criando relacionamentos com as pessoas, empatia com as pessoas. E esses relacionamentos, essa empatia, elas não conseguem passar o nível do egoísmo, o nível do ego da pessoa de querer e da ambição de querer o dinheiro, né? A gente vai ver que o filme ele relata, ele mostra ali muito bem essa ganância que as pessoas têm, mostra questões como traição, né? Falta de empatia total. Por outro lado, nós vemos também que um dos jogadores ele mostra empatia, ele é considerado até por isso ingênuo, mas ele mostra empatia, ele quer ajudar de alguma forma os outros também, embora ele também esteja buscando o dinheiro, embora ele também cometa erros, mostrando que é uma pessoa falha como todas as outras, uma pessoa que tem as mesmas dificuldades, contudo apresenta um pouco mais de consciência do que as outras e busca também ali o dinheiro, né? Obviamente que todas as pessoas que estão ali estão numa situação bastante difícil e por isso elas foram colocadas neste jogo, porque elas são pessoas que estão, digamos, com a corda no pescoço, né? Pessoas que estão extremamente endividadas, pessoas que querem salvar familiares que estão com problemas, etc, etc, né? Então as pessoas são colocadas num extremo e naquele extremo elas se submetem a, inclusive, matar outras pessoas. É realmente bastante chocante o filme. Para nós espiritualistas, dói mais ainda. Mas mesmo assim, ele mostra por trás não só essa questão negativa que a gente vê acontecer no mundo, também essa questão negativa de alguns que podem muito a ponto de menosprezar a vida daqueles que não têm tantas condições financeiras, que não é tão difícil de a gente ver isso acontecendo no mundo, né? Mas mesmo assim, a gente vê no Round 6 que mesmo assim existe pessoas que estão realmente preocupadas com o outro, que ainda assim, em momentos extremos, elas conseguem olhar para o outro, conseguem ter uma certa empatia. Como se pudéssemos dizer que, no fim do túnel, apesar de toda a dificuldade, nós ainda temos esperança na humanidade,
né? Então o filme ele não traz só esses aspectos, os aspectos negativos, mas também traz esses aspectos positivos que nos fazem pensar sobre essas questões. Mas realmente a coisificação do homem, a coisificação das pessoas é muito forte naquele ambiente. As pessoas não passam de objetos. E isso incomoda muito um dos participantes, o participante principal, que ele não consegue aceitar que as pessoas sejam vistas como coisas, né? Outro aspecto interessante que a gente pode levantar também nessa questão é a gamificação da vida. Como a vida vem se tornando um grande jogo para muitas pessoas, né? A gente começa a enxergar a vida como um grande jogo, onde a gente precisa vencer a todo custo, onde a gente precisa ser o melhor, né? Onde a gente precisa se sobrepor aos outros como num jogo de videogame. Mas isso tira a nossa humanidade, isso nos faz enxergar a vida de uma maneira bastante egoísta, né? Então essa é também uma crítica muito interessante que o filme traz, essa gamificação e essa coisificação da vida humana. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar como uma reflexão para vocês, que vocês se colocassem no lugar daquelas pessoas que estão lá. Vocês estão numa dificuldade tremenda, muito, muito complicada a vida, né? De repente um parente está à beira da morte no hospital e vocês precisam levantar urgentemente um dinheiro muito alto. O que você faria? Até onde você iria para salvar essa pessoa? Até onde a vida de uns importam e a vida de outros não? Até onde vai a nossa moral, a nossa ética? Até onde nossa vida comum, diminuindo a proporção, sem falar então em um jogo de vida e morte, mas às vezes em coisas pequenas. Quantas vezes nós humilhamos alguns, né? Quantas vezes nós nos sobrepomos a outros? Quantas vezes nós estamos num sentido de maior posição, aonde a gente humilha aquele que está numa menor posição, né? Se você é chefe, quantas vezes como chefe você olhou para o outro coisificando essa pessoa? No que a sua vida é melhor que a vida do outro? Será que a gente tem direito de ver dessa forma? Fica aqui minhas reflexões, meus questionamentos, para que vocês pensem também. Quem quiser deixar um comentário aí embaixo, dando a sua opinião referente a isso, seria muito legal ouvir o que vocês têm a dizer. Realmente, Round 6, ele é um seriado bastante pesado de se assistir, assim como foi o Poço, bastante difícil de a gente olhar determinadas coisas, mas também nos mostrando que como muitas vezes a gente olha a vida de uma determinada forma, como muitas vezes a gente deixa de transparecer o amor ao próximo e transparece o egoísmo, transparece o egocentrismo. Fica aí então a minha dica, se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de inscrever-se no canal, ajuda muito este canal, estamos precisando crescer um pouco mais, estacionamos um pouco agora num determinado patamar e o canal não cresceu mais, precisamos dar um impulso maior. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos esse vídeo, vamos colocar para frente a mensagem da espiritualidade. Paz profunda, até o próximo vídeo.